Olá a todos, estamos de volta com o nosso estudo Nefesh HaChaim. Vamos dar aqui continuidade ao nosso terceiro portão, ao Shar Gimel. Como dito na introdução, os portões do Nefesh HaChaim, cada um ele tem um assunto específico, um assunto central, e durante o estudo a gente acaba tendo questões diferentes que são levantadas, visões diferentes, assuntos diferentes do judaísmo que vão subindo, mas o principal é focar no assunto essencial desse portão, e, como a gente disse na introdução, o primeiro portão do Nefesh HaChaim falou sobre o ser humano, o segundo sobre a Tefilá, e o terceiro vai falar sobre Deus, sobre a Kadosh Baruch Hu. O ser humano que reza para Deus. Quem é a Kadosh Baruch Hu? Qual é a essência divina? O que a gente pode conseguir entender dele? Então, como o Nefesh HaChaim já falou, como ele vai falar aqui algumas vezes nesse nosso portão, tem que fazer isso com cuidado. Porque a nossa compreensão divina, a gente tem que saber que ela é limitada. Por mais que a gente consiga entender, isso não é a compreensão final. Tem sempre algo a mais, tem sempre para onde evoluir, para onde crescer, o que entender mais profundamente. Isso é óbvio, o motivo que a gente está tratando de Deus. Se tem algo que a gente entende isso completamente, então essa questão, esse valor a ser estudado, está no nosso nível ou abaixo. Se a gente consegue entender algo até o fim, todos os aspectos disso, então está abaixo de nós. A Kadosh Baruch Hu está acima, então a nossa compreensão dele vai ser limitada. Sefer HaKuzari, no quarto Ma'amar, ele trata bastante dos nomes de Akadosh Baruch Hu. Sefer HaKuzari, quem não estudou, vou colocar aqui embaixo o link dos nossos shiurim. O quarto Ma'amar trata bastante dos nomes de Akadosh Baruch Hu. O livro, por si só, é um livro extremamente importante, essencial para a compreensão da filosofia judaica, do pensamento judaico, mas no quarto Ma'amar específico, na quarta parte, o Kuzari escolhe tratar dos nomes de Akadosh Baruch Hu. Ele trata de vários nomes. Ele fala do nome Elohim, do nome Shakai, do nome Kivavkei, Kiyesher Keye, vários nomes diferentes de Akadosh Baruch Hu, vários aspectos diferentes. Isso vem da natureza do livro. É um livro filosófico do pensamento judaico, e se a gente quer entender a Kadosh Baruch Hu, vamos analisar de formas diferentes, vamos pegar nomes diferentes para tentar, aos poucos, criar aqui alguma coisa, como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, quando você vê todas as peças jogadas, você se perde, mas quando você começa a colocar cada peça no seu lugar, isso te dá uma visão melhor do que tem na sua frente. Então, assim também, vamos pegar vários e vários nomes de Kadosh Baruch Hu, e, aos poucos, a gente vai criando uma visão de mundo, de Akadosh Baruch Hu, no caso, melhor. Nefesh HaChaim, ele não segue esse caminho. O Nefesh HaChaim, ele escolhe um nome muito interessante. É um nome que, a priori, a gente não daria esse nome para Akadosh Baruch Hu, mas ele mostra qual é a nossa capacidade de compreender a essência divina. O Nefesh HaChaim, a gente vai ver, ele fala, olha, eu vou te fazer um portão inteiro. É um portão um pouco mais curto, se não me engano, tem 14 capítulos, mas saiba que eu estou com o pé atrás. Não vai achar que realmente você vai estudar esses 14 capítulos e vai falar, olha, eu entendo a Kadosh Baruch Hu. Porque essa não é a intenção do Nefesh HaChaim nesse livro. A intenção do Nefesh HaChaim aqui nesse portão, explicar quem é a Kadosh Baruch Hu, é, na verdade, mostrar qual é a diferença entre o ser humano e Deus. Eu poderia dar vários e vários aspectos de Akadosh Baruch Hu, fala o Nefesh HaChaim. Não fala explicitamente, mas a ideia. Poderia te dizer que Akadosh Baruch Hu, ele é Bal Chesed, ele é Bal Gvurah, Tiferet, pega todas as firot, pega todas as virtudes. Mas eu não atingiria a meta do meu livro. A meta do Nefesh HaChaim aqui nesse portão é mostrar para a gente qual é a diferença entre Deus e o ser humano. Às vezes, através da compreensão da diferença entre os dois, você consegue entender o que é cada um. O Nefesh HaChaim escolhe um nome interessante. O nome que ele escolhe é um nome que aparece em alguns lugares em Chazal, e Chazal chama o Kadosh Baruch Hu de Makom. Makom em hebraico significa lugar. Por que a Kadosh Baruch Hu é chamado de lugar? Essa é a nossa meta hoje. A gente vai ver 3 explicações aqui no Nefesh HaChaim, uma mais profunda que a outra. Mas a priori é um nome estranho. Chamar Kadosh Baruch Hu de lugar? Que tipo de nome é isso? O que significa lugar? Lugar não é nada. Lugar é algo que não tem definição. Certo? Para onde você está indo? Estou indo para algum lugar. Lugar é algo genérico. Por que Kadosh Baruch Hu recebeu justamente esse nome? O que o nome lugar vem dizer para a gente? Mas ainda, no Sefer Yetzirah, que o Nefesh HaChaim vai trazer aqui, Sefer Yetzirah é um livro de Kabbalah, dos primeiros livros de Kabbalah. No Kuzari, ele também tratou um pouquinho desse livro, explicou ele um pouco. Se não me engano, no fim do terceiro Ma'amar.
Esse livro, o Sefer Yetzirah, ele foi escrito possivelmente por Adam Arishon, Abraham Avinu, ou Rabi Akiva, um deles transcreveu as ideias do outro, mas de qualquer jeito é um livro de Kabbalah bem antigo. Esse livro de Kabbalah fala o seguinte, fala, olha, quando você quiser tentar entender a Kadosh Baruch Hu, tome cuidado. Entenda seus limites. Entenda que a sua compreensão divina ela é limitada. Feche sua boca para falar, não fale de Akadosh Baruch Hu como se conhecesse ele, e seu coração de pensar, nem pense em Akadosh Baruch Hu, aqui não, obviamente, de compreensões simples, mas compreensões extremamente profundas que estão além da nossa capacidade. E se você correr demais para tentar chegar em Akadosh Baruch Hu em pontos que você não tem a compreensão, que isso daqui, na verdade, vai te deixar maluco, ou vai te dar uma compreensão errada de Akadosh Baruch Hu, Shuv Lamakom, volta para o lugar. Volta para o lugar, fala Nefesh HaChaim, o que é volta para o lugar? Volta para o nome de Akadosh Baruch Hu que chama Makom. Se você está chegando longe demais, você está chegando em nomes que estão muito além da sua compreensão, volta para o nome chamado de Makom. Por isso está escrito em Sefer Yechezkel que as Hayot HaKodesh, um dos tipos de anjos, eles correm e voltam. Eles se aproximam de Akadosh Baruch Hu e voltam para o lugar. Aproximam de Akadosh Baruch Hu e voltam para o lugar. Makom é um nome seguro. A gente vê nas palavras do Sefer Yetzirah que o nome Makom é um nome seguro. É um nome que você pode dar para Akadosh Baruch Hu e se sentir seguro com ele. O que significa? Antes de explicar o nome, fala Nefesh HaChaim, saiba que as palavras de Chazal, elas são Kegichalei Yesh. Assim aparece no próprio Chazal, eles trazem isso, em Pirkei Avot, que a pessoa deve tomar cuidado com o Divrei Chazal, com as palavras dos nossos sábios, Shekol Divreim Kegichalei Esh, que as palavras deles são como brasa. O que isso significa? A brasa, se você olhar ela, não dá nada demais. Pega um pouquinho de brasa. Está apagando, está sumindo, você não dá valor nenhum para isso. Você pensa, olha, esse daqui está brasa, desencana, vou pegar fogo mesmo. Porém, se você começar a mexer na brasa, você começar a cutucar ela de um lado para o outro, virar ela de um lado para o outro, a forma de kulaba, você vai trazer o fogo de volta. Você vai ver que aquela brasa que parecia apagada, ela está cheia de vida, cheia de fogo. Assim também são as palavras de Chazal. Às vezes, hoje em dia, principalmente com o desenvolvimento do mundo, principalmente na questão tecnológica, a gente fala, Chazal não entendem nada do mundo, o que eles já sabem? O mundo antigamente, há 2000 anos atrás, era primitivo, o mundo se desenvolveu muito tecnologicamente, a ciência, socialmente falando, o que hoje em dia a gente entende, na época de Chazal não sabiam nada. Não funciona assim. Divrei Chazal são Kegichalei. Parece simples, mas se você se aprofundar, você vai chegar aqui em conceitos extremamente importantes, extremamente essenciais, e você vai ver que o que tem por trás das palavras de Chazal é muito mais valoroso do que parece à primeira vista. Então, por que o nome Makom? O que isso significa? Vamos lá, 3 explicações para esse nome, uma mais profunda que outra. A priori, a gente poderia dizer o seguinte, que é o que realmente aparece no Midrash Rabbah. Por que a Kadosh Baruch Hu é chamado de Makom? Ravuna Beshem Rav Elazar Amar. Ravuna fala o nome de Rav Elazar. Por que a Kadosh Baruch Hu é chamado de Makom? O que esse nome tem de especial? Porque a Kadosh Baruch Hu ele é o lugar do mundo e o mundo não é o lugar de Kadosh Baruch Hu. Ou seja, parece que temos aqui uma simples questão de relatividade. A Kadosh Baruch Hu e o mundo, quem é maior que quem? Se eu preciso colocar um objeto em cima do outro, eu vou colocar o menor em cima do maior. O maior vai ser o lugar no qual eu coloco o objeto menor. Quem é o lugar? O mundo é o lugar de Akadosh Baruch Hu ou Akadosh Baruch Hu é o lugar do mundo? Fala Midrash, Akadosh Baruch Hu é o lugar do mundo. Akadosh Baruch Hu é muito maior do que o mundo. Se antigamente os idólatras pensavam que a estátua é Deus, então eu preciso de um lugar para colocar Deus. Akadosh Baruch Hu recebeu o nome de lugar justamente para mostrar que não, Akadosh Baruch Hu é muito maior do que o mundo. Se eu preciso de um lugar para colocar o mundo, eu posso colocar ele em cima de Deus. Deus é maior do que o mundo. Então, aparentemente, a palavra Makom tem uma questão relativa. Deus é maior do que o mundo. Possível. É uma explicação. Assim aparece no Midrash. Porém, mais do que isso. Se a gente mexer um pouquinho mais nas palavras de Chazal, refletir um pouco mais, a gente vai chegar em conclusões mais profundas. O que significa Makom? Se eu quero colocar um copo, se eu tenho um copo e uma mesa, 2 objetos. Sim, obviamente, eu coloco o copo em cima da mesa e não a mesa em cima do copo.
A mesa é o lugar no qual eu coloquei o copo. O que acontece se eu tirar a mesa? O copo cai. Ou seja, a mesa não é só o lugar no qual o copo se encontra, não é só uma questão relativa, o copo é menor que a mesa, eu coloco o copo em cima da mesa. A mesa, ela sustenta o copo, ela mantém o copo de pé. Sem a mesa, o copo cairia. Kadosh Baruch Hu recebe o nome de Makom, porque ele sustenta o mundo. Não é só quem é maior do que quem, é quem sustenta quem. Não é o ser humano que criou a divindade e mantém ela viva, e sim, a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano e mantém ele vivo. Ou seja, Kadosh Baruch Hu recebeu o nome de Makom, por quê? Para representar essa questão de que saiba que a Kadosh Baruch Hu é quem mantém a criação. Do mesmo jeito, a Hazal comparam a Kadosh Baruch Hu com a Neshama, igual a Neshama da vida para o corpo, assim também a Kadosh Baruch Hu da vida para o mundo. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu é chamado de Makom, porque ele é aquele que dá vida e dá existência para o nosso mundo. Nefesh HaChaim falou um pouco disso lá no primeiro portão, no comecinho. Aqui ele trata disso também um pouquinho, falando o seguinte, falando, olha, não pense que o mundo vive por si só, e a Kadosh Baruch Hu vive por si só, e os dois ocupam dois lugares diferentes. Não. O mundo, na verdade, ele depende de a Kadosh Baruch Hu para existir. A Kadosh Baruch Hu recebeu o nome de Makom para dizer para a gente, olha, se a Kadosh Baruch Hu for embora, desencanar do mundo, a gente deixa de existir, consequentemente. A Kadosh Baruch Hu é aquele que dá vida, dá sustentabilidade para a nossa existência. Mas não é só isso. O nome Makom, se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai chegar numa compreensão mais clara de quem é a Kadosh Baruch Hu. O relacionamento dele com o mundo. Makom, lugar, pode ser uma superfície, como o exemplo que eu trouxe agora, copo em cima da mesa. Mas Makom também pode ser espaço. Não só um lugar físico, plano, no qual você coloca alguma coisa, uma superfície, Makom pode ser espaço. Se eu crio vácuo, no vácuo não tem nada. Não tem ar, não tem nada. Se não me engano, é impossível criar vácuo absoluto, pelo menos aqui dentro da Terra, mas de qualquer jeito, se eu criasse um vácuo absoluto, eu não teria nada, absolutamente nada lá dentro. Se eu tenho uma mesa cheia, eu digo que eu não tenho um lugar. Quando a gente diz que a Kadosh Baruch Hu ele é o lugar, é chamado de Makom, ele é chamado de lugar, não é só no sentido de que, olha, existe o mundo, existe a Kadosh Baruch Hu, e a Kadosh Baruch Hu sustenta o mundo. É mais do que isso. Porque essa compreensão me diz, olha, temos duas coisas, temos o mundo e temos a Kadosh Baruch Hu, temos o copo e temos a mesa. Tá bom, o copo depende da mesa para ficar de pé, o mundo depende da Kadosh Baruch Hu, mas ainda são dois objetos separados. O nome Makom vem dizer que, olha, saiba, que se não existisse a Kadosh Baruch Hu, não existiria absolutamente nada. A Kadosh Baruch Hu recebe o nome de Makom, porque sem Makom, sem lugar, não tem nada. Tudo precisa de um lugar, tudo precisa de alguma coisa, um lugar para poder existir. Se a Kadosh Baruch Hu não existisse, no nome lugar representando o ambiente, representando o espaço, se não existisse o espaço, não existiria absolutamente nada. Esse é o nome de Makom. De qualquer jeito, para a gente não ficar. O nome Makom, ele é um nome muito, muito importante. Ele é o nome básico da nossa compreensão de Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque Makom, em qualquer uma dessas formas, como a gente explicou a palavra Makom, seja Makom como significando a Kadosh Baruch Hu maior do que o mundo, então eu coloco o mundo em Kadosh Baruch Hu, não o contrário. Seja significando que a Kadosh Baruch Hu sustenta o mundo, ele mantém o mundo de pé, uma superfície que sustenta o copo. Seja compreendendo a palavra Makom de Kadosh Baruch Hu como aquele que representa, que criou o espaço, que deu a possibilidade para toda a existência. E se ele não existisse, nada existiria, e não como dois objetos separados, que um existe por si só. De qualquer jeito, a palavra Makom mostra a relação entre o ser humano e a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Fala Nefesh HaChaim. Porque toda a nossa compreensão de Kadosh Baruch Hu, ela é somente subjetiva. A gente nunca vai conseguir entender a Kadosh Baruch Hu objetivamente. A gente vai estar sempre limitado à nossa compreensão, à nossa visão dele. O nome Makom, sempre que você tentar chegar de longe demais, e você está tentando definir a essência divina de forma objetiva, como se estivesse analisando um objeto, Shuvla Makom, volta para o lugar, volta para a palavra Makom e entenda que, por mais profunda que seja a sua compreensão, ela é limitada para a visão humana. Isso aqui é muito importante. Na continuação, a gente vai tratar disso um pouquinho mais, de aprender sobre o Shema Israel, o que é Shema Israel, Hashem Elokeinu, porque tem dois nomes diferentes de Akadosh Baruch Hu, o que eles significam, e por que é tão importante saber que a nossa visão de Akadosh Baruch Hu é simplesmente subjetiva e não objetiva, que sai do nome Makom,
Por que isso aqui é tão importante? Bezerra Hashem, aqui nesse portão a gente vai lidar com esse assunto. Nos vemos em breve no terceiro capítulo. Até mais.